Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar com a igreja nesta manhã e trago um abraço dos irmãos lá de Rio Preto. Quero convidá-los a apanhar o nosso boletim. Inusitada gratidão. Já faz aproximadamente uns 4 anos ou um pouco mais que o Senhor vem nos ensinando sobre isso, e aqui está apenas alguns rabiscos, porque não sou escritor, não sei escrever, mas tem um Deus que trabalha em nós, e por meio de nós e para a glória do seu nome. Então eu estou na escola da gratidão. Se há algo que está cada dia mais raro nos nossos dias, é a gratidão. Rubem Alves disse que ele nunca ouviu falar de curso de escutatória. Alguém já ouviu falar de curso de escutatória? Não. A gente só ouve falar de curso de oratória. Todo mundo geralmente quer aprender a falar. Mas são poucos os que estão inclinados a ouvir. E na escola da gratidão, a gente vê que são poucos os que vivem uma vida agradecidos. Agradecidos por aquilo que o Senhor fez por nós, por meio de Jesus. Então vamos ler esse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13 e 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Pai de amor e de extraordinária misericórdia e inigualável graça. Se o teu Espírito não abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, nós vamos ficar na superficialidade da letra. Mas rogamos, ó Pai, para que venhas operar em nós, através da tua palavra que é viva e é eficaz, operando na vida dos seus filhos que estão aqui presentes. E também, ó Pai, alcança aqueles que nos ouvem, que nos vê pela internet, aonde eles estiverem, que a tua palavra também esteja operando neles, para que Jesus Cristo seja em tudo glorificado. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Todos aqueles que foram regenerados pela palavra de Deus, mediante a graça de Jesus Cristo, reconhecem que são mendigos, passivos, que carecem a cada instante das dádivas de Cristo. Não é sobre os the best que a graça se derrama, mas sobre os the worst. Quem foi regenerado nunca esquece do que era outrora. E agora o viver é marcado por um coração agradecido, mais do que se pode narrar. Irmãos, abro aqui um parênteses. Todos aqueles que foram regenerados pela palavra de Deus. O primeiro milagre que sucede na vida de um homem é a regeneração, por meio da palavra. É um milagre que Deus faz de dentro para fora, e ninguém vê, ninguém percebe, mas é uma realidade, que uma vez que acontece em nós, brilha diante dos homens e diante de Deus.
é a regeneração. Todo aquele que foi regenerado sabe que o que eu e você merecíamos, como disse alguém certo dia, nós merecíamos o fogo eterno, mas Deus nos deu pela sua graça um céu eterno, e o céu eterno é a própria pessoa de Jesus Cristo. Todos estes que foram um dia alcançados, hoje, têm um coração agradecido. Um coração agradecido. Porque quando nós somos levados pelo Espírito a ver quem nós somos, dá desespero. Mas quando Ele nos mostra a sua graça, nos dá esperança. Eu fui aceito por Jesus Cristo. Não foi Jesus que me aceitou. Não foi eu que aceitei Jesus. Foi Jesus que me aceitou um dia. Porque eu jamais poderia querê-lo, como vocês estão acostumados a ouvir aqui, domingo após domingo. Porque se eu e você temos desejo por Deus hoje, é porque Deus mesmo, pelo seu Espírito e mediante a sua palavra, tem colocado esse desejo nos nossos corações. Então, logo, nós vamos caminhar com um coração agradecido. A vida cristã é uma renúncia, desde o novo nascimento até a glorificação final. Pois desde a nossa real experiência com Cristo, que se deu por meio da sua graça, compreendo que tudo em nosso viver é resultado das dádivas do Pai, que é rico em doações. Aqui outra coisa importante, irmãos, é saber que a vida cristã é sempre uma renúncia. Porque vida cristã não é eu e mais Cristo. Vida cristã é somente Cristo em mim. Porque vida cristã é a manifestação do viver dele em nós. É renúncia. E uma vez que nós somos levados a esta condição de renúncia, nós renunciamos tudo. Tudo. Eu me recordo que um dia, aqui, alguns anos atrás, quando eu estacionava o carro aqui, e um irmão me perguntava assim, de quem é esse carro? De quem é esse automóvel? Eu falava, é emprestado. Aí chegava no outro culto, de jovens, ele me via entrando com o mesmo automóvel, de quem é este carro? Eu falei, é emprestado. E assim se deu por umas 3 ou 4 vezes. Ele falou assim, rapaz, você não tem carro? Não, o carro é emprestado. O dono deixou comigo, partiu para uma terra distante, e enquanto ele não volta, ele falou assim, vai usando. Porque tudo na vida cristã é emprestado. Porque uma vez que nós renunciamos todas as coisas, nós não somos donos de mais nada. E esta obra é tão maravilhosa que ela começa com a nossa vida. Que Jesus veio para libertar eu e você de você mesmo. Por isso que Martinho Lutero certa vez disse assim, que ele tinha mais medo do que havia dentro do seu próprio coração do que o Papa e os seus cardeais. Ele sabia que ele precisava de vida. Vida de Cristo. E vida é através da renúncia. Não existe conversão parcial na obra de Cristo. Desde que eu criei que meu coração foi substituído na minha morte e ressurreição com Cristo, tudo que diz respeito a esta nova vida não mais pertence a mim, e sim a Cristo. Nada mais cabe ao meu controle. Tudo agora pertence a Ele e somente a Ele.
Consideremos, irmãos, o seguinte: não existe conversão parcial na obra de Cristo. Ele não fez uma obra pelo meio. Ele não iniciou algo e deixou pelo caminho. A obra que Deus fez em nós foi total. E eu creio que quando Ele converte os nossos corações, Ele converte tudo. Por mais que eu e você resistamos a algumas coisas, o Deus que começou esta obra em nós, Ele vai completar até o dia final. O prazer de ofertar, de contribuir, é uma dádiva da nova natureza que o cristão recebeu de Cristo. Ninguém deve ofertar por obrigação, ninguém deve contribuir por imposição, mas todo o cristão, agradecido e rendido pelo Espírito da cruz, não vive sem contribuir, pois crê de todo o coração que tudo é uma dádiva do Pai amoroso, revelado por Jesus Cristo. Vamos ler juntos esse texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus irmãos, o prazer de ofertar, de contribuir, é um milagre. Isto só pode proceder de uma natureza que foi substituída, que foi trocada. Todas as vezes que nós saímos dos nossos lugares, quando estamos cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, e nos dirigimos até aqui, porque eu vi que estava aqui, aonde nós podemos depositar a nossa contribuição, a nossa oferta, o nosso dízimo, tudo isto que faz parte do culto, que faz parte da adoração ao nosso Deus, deve ser feito por gratidão. Não deve ser motivado, já não seria nem motivo para isto, mas não pode ser por obrigação. Não pode ser por dever. Não pode ser por imposição. Tem que ser por gratidão. Imagine qualquer coisa que eu e você façamos por obrigação. É terrível. Fazer as coisas por imposição ou por medo é terrível. A motivação que deve estar no nosso coração pela graça de Deus é a nossa gratidão a Ele. Tudo deve ser por gratidão. Porque tudo que eu e você temos, vamos lembrar disto, é emprestado. Tudo. A esposa que o irmão Wildo tem, que é a Shirley, foi emprestado para o Wildo. E da mesma forma, de lá para cá. É empréstimo. E eu penso o seguinte: quando é algo emprestado, o cuidado deve ser dobrado. Deve ser dobrado. Então, para com o filho, você tem filho, né, amado? Eu vi aqui. Então, o filho é empréstimo do Senhor. Você tem que cuidar dele muito mais do que você tem imaginado, porque não é teu, é do Senhor. O que está na tua mão é do Senhor. Tudo é dele. Tudo. Nada é nosso. Até a vida que nós temos não é mais nossa, é dele. É ele vivendo em nós. O dízimo não deve ser um teto que paramos de contribuir, mas um piso do qual começamos. Isto quem afirmou foi John Blanchard. Precisamos viver atentos e pedir que o Espírito Santo sonde as intenções de nossos corações. Atente para o seguinte: há 3 tipos de contribuição: com ressentimento, por dever
e com ações de graça. A contribuição com ressentimento diz: tenho de fazê-lo. A contribuição por dever diz: devo fazê-lo. A contribuição com ações de graças diz: quero fazê-lo. Esta foi uma consideração feita pelo nosso irmão Robert Holdemeyer. Preste atenção, meus irmãos, nesses 3 tipos de contribuição: com ressentimento, por dever e por ações de graças. Quem faz por ressentimento, tenho de fazê-lo. Todas as vezes que essa palavrinha aparece, tenho de fazê-lo, é terrível para nós. Porque não é por gratidão. Porque não é com alegria. Outra palavra. Por ressentimento, né, por dever, foi a primeira, né? É com ressentimento, por dever e com ações de graças. Então a contribuição com ressentimento diz: tenho de fazê-lo. A contribuição por dever diz: devo fazê-lo. É uma imposição. Mas somente a contribuição com ações de graças diz: quero fazê-lo. Por que quero fazê-lo? Porque reconheço que tudo que tem vindo, tudo que eu tenho desfrutado, é por causa da graça dele. É graça. É a graça dele, meus irmãos, que nos movimenta a viver e a fazer tudo com um coração agradecido. A fonte de todas as dádivas é o nosso Pai Celestial. Vamos ler juntos esse texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Pai possui tesouros inextinguíveis. Não há a mínima condição de falência na família trinitária. A terra vive a esmola dos tesouros do alto, do Pai das luzes. Não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito procedem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Saiba de uma coisa, meus irmãos: os tesouros da família trinitária nunca entrará em falência. Nós temos um Deus que é rico, riquíssimo em misericórdia e graça, e que ainda diz: todo o ouro e toda a prata que há neste mundo é dele, pertence a ele. O homem mais rico deste mundo, os tesouros que ele tem, as riquezas que ele tem, é tudo emprestado. Nada é dele. É tudo do Senhor. E o Senhor dá a quem Ele quer. O Senhor faz dos seus recursos o que Ele bem entender. Mas nós precisamos entender que nós que temos os recursos, não podemos viver ao nosso bel querer. Nós temos que viver de acordo com a vontade dEle. Porque nós reconhecemos, nós que temos a nova vida, reconhecemos que tudo, absolutamente tudo é dele. Então o nosso viver é de modo diferente. Todos quantos reconhecem as dádivas do Pai, vivem em imensa gratidão por tudo o que Ele dá pela sua graça. A contribuição financeira que fazemos no reino de Deus é simplesmente uma pequena demonstração do amor que temos ao Pai, por imenso amor derramado em nossos corações. A gratidão é uma marca que acompanha todos os filhos de Abba. Viver agradecido e com satisfação é uma realidade de nossa experiência com Cristo.
que o Espírito Santo nos conceda um coração agradecido. Olha que dia extraordinário que o Senhor nos deu. Isso é dádiva. O ar que nós estamos respirando é dádiva. E com este ar podemos louvá-lo e adorá-lo. A escola da generosidade é essencial para o crescimento dos filhos de Abba. A vida cristã não nos foi dada porque conquistamos algo, mas sim porque Deus, o Pai, nos deu tudo através do seu bendito Filho. Ninguém pode nos convencer a contribuir por causa de alguma punição, ou por medo de alguma coisa azedar em nossas vidas. E menos relevante ainda, por conta de contrair alguma maldição. A palavra de Deus, de modo simples, vai nos dizer, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, vamos ler juntos? Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, ao qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Meus irmãos, aqui quero destacar o seguinte: a escola da generosidade é essencial para o nosso crescimento, como filhos de Deus. A vida cristã, ela não foi obtida pelos nossos esforços. Ela foi nos dada por Jesus Cristo. E diante desse fato, meus irmãos, as nossas contribuições não precisam ser motivadas pelo medo, mas pela alegria. Alguém disse assim, mas se eu não contribuir, Deus vai me amaldiçoar. Não vai te amaldiçoar, meu querido. Sabe por quê? Porque Ele já te abençoou em Cristo. Se eu não fizer isto ou aquilo, o Senhor não vai fazer isso. Não, o Senhor já fez tudo por nós em Jesus Cristo. Então agora a motivação maior do meu coração é por gratidão a Ele. Não é por medo. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Mesmo quando eu ou você não contribuímos com aquilo que o Senhor tem nos dado, Ele não nos deixa de abençoar. Por quê? Não é coisa de troca. A contribuição, ela não é uma questão de troca. Eu dou para que Deus me dê. Não, eu só estou dando, estou devolvendo ao Senhor, porque primeiramente Ele me deu. É por gratidão no coração. Porque mesmo quando eu, na minha rebeldia, ou na minha desobediência para com a sua palavra, retenho aquilo que não é meu, Ele é tão gracioso, Ele é tão amoroso, esse Pai, que mesmo assim, Ele continua nos abençoando. E é exatamente porque Ele age dessa maneira que leva os corações dos filhos a ser agradecidos. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele já fez. Isto é maravilhoso. Esse evangelho da graça me surpreende, meus irmãos. O Senhor nos fez ricos em generosidade, imprimindo assim em nós de seu caráter generoso. Aqueles que têm a dificuldade de contribuir, logo têm a dificuldade de reconhecer que o Pai é generoso. A liberalidade deve ser sempre feita com a liberdade que é própria daqueles que foram libertos. Aqui está um ponto que é fundamental. Aqueles que foram libertos. Aqueles que foram libertos. Porque Ele liberta-nos de todas as coisas, meus irmãos. Martinho Lutero, ele fez a seguinte oração, mais ou menos assim: tudo aquilo que ele procurou manter em suas mãos, ele disse que perdeu.
Mas todas as coisas que ele colocou nas mãos do Senhor, permaneceram. Ou seja, isso é muito interessante, porque nas nossas mãos está o problema. Mas nas mãos do Senhor, meus irmãos, não tem dificuldade. Por isso que nós devemos colocar tudo nas mãos dele. Porque onde essas mãozinhas aqui apalpa, aonde ela é colocada, estraga. Mas aonde as mãos do Senhor é colocada e é direcionada à prosperidade, à bênção e à vida para sempre. A liberalidade redunda em louvor ao Senhor. Por estas expressões são tributadas graças a Ele. O ofertante é sempre um homem muito agradecido e está sempre crescendo em generosidade. O ofertante não contribui e não entrega o dízimo para ser aceito, mas compreende que já foi aceito em Cristo e por isso com um coração liberal, ou seja, uma pessoa livre, redunda em muitas graças a Deus, por tudo o que Ele é, faz e fará em mim e através de nós. A palavra de Deus nos diz, vamos ler juntos esse texto que se encontra em Colossenses capítulo 1, o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Entendemos que todas as coisas são de Cristo. E ele não sofre carências. Antes, ele é o Deus de todas as dádivas. O pecado tornou o homem um usurpador, nos inchou a viver como mandatários dos negócios, sendo que os negócios todos e de todo o mundo é do Senhor. Esta palavra de Colossenses nos leva ao verdadeiro mandatário do universo. Eu só conheço um dono do universo. E ele não vendeu ou não distribuiu cotas para mais ninguém. Ele é o mandatário absoluto. Tudo é dele. Tudo. Até o fio de cabelo que cai, apesar que o meu não cai muito, tenho até falta de cabelo, mas até o fio de cabelo nosso que cai é do Senhor. Por que é dele? Porque diz a palavra que ele contabiliza. Então tudo é dele. Vocês se recordam, irmãos, que quando Moisés, como instrumento do Senhor, para tirar o povo do Egito, e Faraó começou as negociações, vai isto, deixa aquilo, ou leva aquilo, mas aquilo fica. E é muito interessante que teve uma parte ali, que Moisés disse a ele, aqui não fica nenhuma unha. Por quê? Porque o mandatário do universo é dono de tudo. Aqui não fica nada. O que é dele é dele. Então, meus irmãos, usufruímos aqui neste mundo daquilo que é do Senhor. Tudo é dele. O nosso irmão Carlão, que eu também conheci, 59 anos, né? Foram 59 anos das dádivas de Deus sobre ele. Estou com 37 anos vivendo, respirando pelas dádivas dele. Reconheço que nada é meu, tudo é dele. E você, meus irmãos? E você? Você acha que alguma coisa é tua? Você acha que alguma coisa pertence a você? Você está absolutamente enganado, porque tudo é do Senhor. Até aquilo que não era dele e que era totalmente teu e totalmente meu, ou seja, os nossos pecados ele tomou para si, para tirar de sobre nós, para colocar a sua vida. Que Deus extraordinário e maravilhoso.
devemos dar a Ele todo o louvor e toda a glória. O Senhor não tem dificuldades em economia, e sim nós, com tudo que nos foi emprestado por Ele. A nossa grande necessidade é reconhecer que não temos competência e somos carentes da direção do Espírito em todos os negócios. O Senhor não tem problemas em nos dar suas dádivas, nós é que temos com as coisas que recebemos dEle. O dinheiro não é problema para Deus, e sim para nós, que confiamos no dinheiro como um Senhor, e não dependemos do Senhor para que nos ensine a fazer o bom uso dos recursos, sem que os recursos tenham senhorio sobre nós. A gente precisa, no mínimo, reconhecer que nós somos mordomos com muitas dificuldades. Com muitas dificuldades. Pai, eu não sei mexer com isto, eu não sei cuidar daquilo outro. Eu tenho dificuldade com a minha casa, eu tenho dificuldade com a empresa, eu tenho dificuldade no trabalho, eu tenho dificuldade na escola, eu tenho dificuldade no cursinho, eu tenho dificuldade na faculdade. Senhor, eu tenho dificuldade em todas as coisas, eu não sei administrar. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá, de modo liberal. E eu preciso saber ou reconhecer que a cada dia eu preciso dessa sabedoria. Não sei lidar. Naquele livro, a autobiografia de George Miller, me lembro de uma história de um irmão da igreja, que Miller notou que fazia já alguns encontros que ele não participava. É como se fosse o Wildo aqui. Vou pegar o Wildo como exemplo. O Wildo já faz uns 3, 4 finais de semana que não estava na congregação, não estava participando. Notou então a ausência dele e foi visitar o irmão. Wildo, não tenho lhe visto nos encontros de adoração, de louvor ao Senhor, o que tem acontecido? Aí o Wildo, tenho trabalhado muito, 12 horas para mais, muito trabalho, família grande, filhos, mulher, e se eu não trabalhar, como é que as coisas vão funcionar em casa? Se eu não for atrás, como é que o sustento vai entrar em casa? E o Miller, ouvindo toda essa história do irmão, só fez uma perguntinha para ele. Hildo, quem é que dá o sustento para você, Hildo? Você se esqueceu de que quem paga as tuas contas é o Senhor? O cara levou um susto assim. É verdade, eu estou aqui labutando, trabalhando igual um louco, igual um desesperado, e não estou reconhecendo de que as coisas pertencem ao Senhor, que as dádivas pertencem ao Senhor, e de que o dinheiro que entra lá, o sustento que entra lá, não é porque eu conquistei no braço, mas é porque o Senhor é quem dá. E a gente pensa que é porque nós trabalhamos 12, é porque nós trabalhamos 16, é porque aquele negócio... Eu dou sustento em casa. Quem dá o sustento na tua casa é o Senhor. O que Ele gostaria de tratar com os filhos é o seguinte: deixa de trabalhar como um louco e viva mais com gratidão. Deixa de viver como um desesperado e descanse na minha graça, que é suficiente. Mas a gente pensa que é a gente que faz a máquina funcionar. Que nada. A gente é, no mínimo, bobinho, pensando isso. Não podemos esquecer que a economia deste mundo é volátil, incerta. Quem confia no dinheiro, certamente não confiará em Cristo. Aquele que busca a Deus por dinheiro, certamente adorará o diabo por um cachê maior.
Se você olhar para o sobe e desce da economia do Brasil, do mundo afora, a gente vai ficar desesperado. Porque tudo aqui é volátil, é vulnerável. As coisas mudam, são incertas. E cuidado, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado. Alguém disse assim, o nosso irmão Warren Wiersbe: ofertar não é algo que fazemos, mas algo que somos. É um estilo de vida para o cristão que compreende a graça de Deus. Ofertar não é algo que fazemos, mas faz parte daquilo que somos. Somos primários, entre aspas e fecha aspas, na matéria de finanças, e temos alguns passos ainda a percorrer. Não podemos ficar engatinhando. É necessário aprender a andar. Ao mesmo tempo que reconhecemos que somos novatos nesta matéria da escola do Deus Trino, o aprendizado leva à maturidade. O apóstolo Paulo, como calouro da escola do contentamento, aprendeu a viver com desprendimento e com simplicidade. É perceptível os estágios pelo qual o apóstolo já havia percorrido quando afirmou, vamos ler juntos, igreja, Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Como é maravilhoso, irmãos, aqui a gente observar o seguinte, que nesta escola da gratidão, do contentamento, nós estamos todos crescendo. Ninguém ainda está maduro. Porque o Senhor Jesus está sendo formado em nós, em cada estágio, ou em cada passo do nosso viver. Ele está sendo formado. E é uma coisa maravilhosa, como o cântico que nós acabamos de cantar aqui. Cresça o Senhor e diminua eu. Porque a vida cristã, a vida espiritual, ela tem o seu crescimento. Mas só que o seu crescimento não é para cima. Não é voo. Vida cristã se cresce, sim, mas para baixo. Porque convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais eu vou compreendendo de que ele está sendo formado em mim, a vida dele vai se manifestando em mim, mais com o coração agradecido diante dele, eu me apresento. Quanto mais a vida de Cristo se manifesta num homem e numa mulher, mais você vê na vida daquele homem e daquela mulher gratidão. Gratidão. Isto é muito bom. Nesta escola, não temos formatura. Concordo com Thomas Merton, que disse assim, não queremos ser iniciantes, mas que nos convençamos do fato de que nunca seremos nada mais que iniciantes a vida inteira. Meus irmãos, ainda bem que o Senhor não permitiu para nenhum de nós aqui termos diploma. Já pensou? Senão um ou outro lá ia dizer, o meu diploma aqui, consegui chegar lá, conquistei. Não. Na vida cristã, para todos nós aqui, ninguém vai receber diploma. Não vai ter formatura, a não ser a formação de Cristo em nós, dia após dia. E isto, digo para os irmãos, é suficiente.
Cristo sendo formado em nós é suficiente. E a suficiência dele faz com que sejamos agradecidos. Por tudo. Por tudo. É difícil ser agradecido pelos intempéries. Como é duro, é difícil. É muito mais fácil nos êxitos a gente se alegrar. Mas, meus irmãos, com a graça dele, é possível fazer banquete quando as coisas estão complicadas na nossa visão. Mesmo assim, a gente pode adorar a ele. Cresça o Senhor e diminua eu. O ofertante é alguém que aprendeu a olhar para o alto, de mãos levantadas, e de joelhos agradece as bênçãos imerecidas. Os desfrutes que recebemos é tudo dádiva do Pai Celestial. E o que ofertamos, entregando ao Senhor e compartilhamos com as outras pessoas, tudo é emprestado e nada é nosso. Do Senhor são todas as coisas. Ofertante é uma pessoa que está sempre de mãos levantadas, em atitude de agradecimento. Lembrando que faz parte da adoração do novo homem que se encontra em Cristo. Como é bom podermos contribuir com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Com todos os recursos e principalmente, meus irmãos, é com a nossa vida. Nas palavras de Winston Churchill, ele disse o seguinte: sobrevivemos de acordo com o que recebemos, mas vivemos verdadeiramente de acordo com o que damos. Este homem parece que conhecia um pouquinho da administração do alto. Ele que foi ministro ali no Reino Unido, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Sobrevivemos de acordo com o que recebemos, mas vivemos verdadeiramente de acordo com o que damos. O padrão de vida elevado não é aquele que é contado pelo tanto acumulado, e sim pela liberalidade que é espalhada os recursos. O Senhor Jesus disse aos discípulos, vamos ler juntos, Lucas capítulo 6, o verso 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Como nós precisamos aqui, irmãos, aprender isto. Dai e dar-se-vos-á. Não começa com o receber, mas começa com o dar. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Alguém comentou o seguinte, irmãos, isso não está aqui no nosso boletim. Alguém comentou assim: o ladrão diz, o que é seu é meu, dê-me cá. O egoísta, ele diz, o que é meu, fico com tudo. O político diz, o que é do povo, é de ninguém, pega um pouquinho. Mas o cristão deve dizer, o que é meu, é uma dádiva de Deus. Vou compartilhar. Isto é extraordinário. Só a nova criatura reconhece que tudo é do Senhor. Thomas Brooks, ele disse o seguinte, fez uma oração, ó Deus, livra-me daquele homem mau. Livra-me daquele homem mau, Senhor. Não era o primo. Estava falando dele mesmo. Senhor, livra-me de mim mesmo. Porque esse coração é egoísta. Esse coração é terrível, Senhor. Livra, porque quer tudo para si.
quer tudo para si, o que é dos outros ele quer pegar. E não quer repartir com ninguém. Senhor, livra-me desse homem mau. E graças a Deus, irmãos, este homem mau foi conquistado por Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, se hoje eu e você temos a alegria de contribuir com o que somos e com o que temos, é porque o Senhor fez esta obra em nós. É porque o Senhor fez esta obra em nós. Você é agradecido por esta igreja que o Senhor lhe concedeu para poder comungar, para poder ter comunhão, para poder ter relacionamento, para poder se envolver com o ministério que há nesta igreja? Você é agradecido a Deus? Ou nós estamos sempre murmurando? Não está do jeito que eu quero, não está do jeito que eu gosto, não fazem isso, não fazem aquilo. Meus irmãos, sejamos agradecidos a Deus por tudo. Porque é nesta comunidade aqui que Deus quer usar você e a mim. É aqui. Por saber que é esta igreja aqui, é do Senhor Jesus Cristo, é que me faz permanecer nela. Porque com certeza, tanto aqui como lá em São José do Rio Preto, a igreja tem as suas dificuldades. Tem as suas crises. Mas pelo fato de saber que essa igreja é do Senhor Jesus Cristo, me faz permanecer nela. Porque Ele está cuidando desta igreja. Ele mesmo está rebanhando a sua igreja. E aleluia, por aqueles que já entenderam isso. E que continuem nessa caminhada, olhando não para a esquerda nem para a direita, mas olhando unicamente e fixamente para Jesus Cristo. Aqueles que ofertam com tristeza são infelizes. Aqueles que ofertam por necessidade são miseráveis. Aqueles que ofertam por interesses são avarentos. Aqueles que ofertam gorjetas são ingratos. E somente aqueles que ofertam de coração demonstram alegria e imensa gratidão. Vamos repetir novamente esse texto, só que agora é a parte C do capítulo 9, versículo 7 de 2 Coríntios. Porque Deus ama a quem dá com alegria. No reino de Deus, a alegria é uma marca em todas as atividades feitas por seus filhos. O Warren Wiersbe, ele observou, quando um cristão começa a inventar desculpas para não contribuir, sai automaticamente da esfera da contribuição pela graça. A graça nunca procura um motivo, busca apenas oportunidade. Se há uma necessidade a ser suprida, o cristão controlado pela graça fará o que estiver ao seu alcance para supri-la. Oh, meus irmãos, é a alegria que movimenta os nossos corações. É a gratidão. Oh, Pai, livra-nos de fazer qualquer coisa por pesar, por obrigação, por dever, por imposição, mas que façamos tudo de coração e com alegria, sabendo que temos recebido dele o que nós não merecíamos, e assim os nossos corações têm sido confortados e fortalecidos. Que nossas contribuições, ofertas, o dízimo, o serviço, a adoração, sejam todas expressões de um crucificado e ressurreto em Cristo. Nunca seríamos mais doadores do que o próprio Deus. Não esqueçamos, aquele que adora a Deus por causa do dinheiro, se curvará ao diabo pela glória deste mundo. E que os recursos deste mundo sejam apenas instrumentos para servir e não para assenhorar a vida em todas as suas dimensões.
Tudo, meus irmãos, no nosso viver cristão, deve ser motivado pela adoração. Pela adoração. Porque no projeto da adoração envolve as nossas contribuições, envolve as nossas doações, envolve a nossa própria vida naquilo que o Senhor mostrar para nós, para fazermos, para que o nome dele seja em tudo glorificado. Tudo deve ser movido por isso. Adoração. Tudo. Como é bom saber que o que fazemos para o Senhor não é simplesmente um período de 1h30, 2 horas que nós passamos aqui. Mas envolve o domingo inteiro. A segunda, a terça, a quarta, a quinta. A nova criatura, uma vez introduzida no culto, ela nunca mais sai do culto. Porque a nossa vida agora é adoração ao Senhor. Então, reconhecemos que os recursos é do Senhor. Olha que coisa interessante. Eu estou com a carteira no lado esquerdo. Aqui da calça, na parte da frente. Eu me recordo, meu irmão está ali, talvez não vai me deixar mentir, mas o nosso pai, ele carregava a carteira aqui, ó. Não é isso? O Bino ali está confirmando. E aqui que está o problema. A carteira ficar do lado errado e na posição errada, perto do coração. Porque esse negócio movimenta a nossa vida. Os recursos são bons, tudo é bom, meus irmãos, mas tem que ficar num patamar, numa escala de um patamar, é ficar nas camadas inferiores. Porque quando as coisas que nós temos começam a tomar conta da nossa vida, se torna um senhor. E quando se torna Senhor, começa a governar você. E se governa você as coisas, não é mais o Senhor Jesus quem comanda a sua vida. Então, meus irmãos, os recursos são simplesmente coisas emprestadas pelo Senhor, que tem uma posição nas nossas vidas e que está submetido ao verdadeiro Senhor de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. É daqui para lá. É daqui para baixo, meus irmãos. Não deixa nada subir na cabeça. Porque tudo que sobe na cabeça se torna um problema para o coração. Que a nossa visão, que os nossos corações estejam tão somente no Senhor Jesus. Fiquemos, deste modo, seguros na palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 11, o verso 24 ao 25, vamos ler juntos, igreja? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Com experiência salutar fora dito: Deus requer o dízimo, merece as ofertas, defende as economias e orienta as despesas. Quem disse isso foi o nosso irmão Stephen Olford. A palavra de Deus dirige filhos de Deus. Você tem o prazer de ofertar? O Pai tem prazer em nos abençoar e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Você não precisa responder para mim isto, e nem para quem quer que seja, mas você tem prazer em servir, em contribuir ao Senhor, para Ele? A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs
das mais de 5.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.